Boa tarde, crianças. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. A aula hoje, né? A nossa primeira aula é a aula de geografia. Hoje vamos falar sobre abastecimento de água. Vamos aprender o que é abastecimento de água, certo? Então, a água, como todos nós já sabemos, ela é fundamental para a vida do ser vivo, não é verdade? Todo ser vivo precisa de água para sobreviver, tá? Então, nos espaços urbanos, né, existe muita gente, né? E a água não dá para todo mundo, certo? E por isso provoca problemas de racionamento de água. É como eu já falei na aula anterior, não sei se vocês lembram, né? Que acontece assim, num bairro tem água, em outro bairro não tem, né? Quer dizer, isso significa o quê? Racionamento, certo? Então, e por que acontece isso? Porque nos espaços urbanos tem muita gente, né? E não dá para todo mundo a quantidade de água. Então, por isso que existe o racionamento, tá? A água, né? A rede de água, de abastecimento de água, se chama rede geral, certo? Então, essa falta que existe de água provoca problema de racionamento de água. Além disso, problemas como enchentes, alagamentos também são comuns, certo? Deixa eu aceitar aqui a Raica. Então, nos espaços rurais, há poucas redes gerais. Redes gerais, como eu já falei, é o quê? É a distribuição de água. É o lugar onde existe a distribuição de água para nossas residências, certo? Então, nos espaços rurais, há poucas redes gerais, o que dificulta a chegada de água às moradias das pessoas. Veja o gráfico a seguir. Ok, que página é? Página 98, Sara. Pronto? Então, nos espaços rurais, há poucas redes gerais, como eu terminei de falar, né? E o que dificulta a chegada de água às moradias das pessoas. Então, por isso que na zona rural, tá? Existe, assim, não existe água como tem na zona urbana, certo? Então, tem aqui um gráfico explicando. Veja bem, na zona urbana, né, na área urbana, essa aqui que a tia está passando, o mouse, certo? Então, existe mais rede geral, certo? Mais distribuição de água. E na rede, quer dizer, no espaço rural, a distribuição de água é menos. Vocês estão vendo aqui, ó, no livro de vocês tem aí 90%, né? Na zona urbana existe de rede geral de abastecimento, né? Já na zona rural só existe 18%, certo? Abastecimento de água em nossas casas. Como é que acontece o abastecimento de água em nossas casas? O ser humano, como todo ser vivo, necessita de água, não é verdade? Tanto nós humanos, como as plantas, os animais, todo ser vivo precisa para sobreviver. E a água que bebemos deve ser tratada de forma a retirar as impurezas e matar os micro-organismos. Então, temos aqui, ó, na imagem, uma rede de tratamento, certo? Então, a água em que nós bebemos, ela deve ser o quê? Tratada. Para que deve ser tratada? Para matar os micro-organismos, certo? Água potável, né? Sabemos que a água potável é a água que ela é própria para o consumo, própria para beber, certo? Então, em água potável, ela não pode ter cor. Se a água, né, olha, ia te trazer um copo com água, certo? Se essa água aqui, ela tiver cor, ela é potável, gente? Não. Não, né? Então, ela não pode ter cor, ela também não pode ter cheiro, certo? Se tiver cheiro, ela não está própria para beber, certo? E não pode também ter gosto, né? Não pode ter gosto
de alguma substância. Então, a água potável é água completamente limpa, certo? Então, ela não pode ter cor, então se chama incolor. Ela também não pode ter cheiro, se chama inodora. E também ela não pode ter gosto, que chamamos de insípida. A água, ela é retirada dos rios antes de ser tratada para a população. Existe a estação de tratamento que é própria para filtrar a água. Na estação de tratamento, a água é puxada dos rios por uma bomba até o local do tratamento. Lá, ela é depositada em um tanque com brita, seixos, para ser filtrada. Eu trouxe aqui a imagem para vocês entenderem melhor, certo? Aqui temos uma represa, tá? Um rio. Então, daqui, a água é tirada, certo? Através de cano, e ela passa para esse tanque aqui, que se chama tanque de sulfato de alumínio, quase não fala a palavra, cal e cobre. Então, a água sai daqui, né, do rio, através de canos, certo? E vai para esse tanque. Desse tanque, ele passa para o outro tanque, certo? Que se chama floculação, tá? E vocês olhem direitinho aqui, que vocês estão vendo, as impurezas, né, já estão descendo. Após, né, isso, ela passa para outro tanque, que se chama tanque de decantação. E depois para um outro tanque, que é o tanque de filtração, da água será filtrada. No tanque de decantação, as impurezas descem até o fundo, estão vendo aqui, ó, desce até o fundo do tanque e passa, né, ela é passada para o outro tanque, onde a água será filtrada. Nesse tanque terá carvão ativado, né, que é um produto, areia e cascalho. Depois disso, ela passa para os reservatórios de água, tá? Aqui, ó, ela vai para o reservatório de água e quando chega nesse reservatório de água, o que acontece? Será distribuída para nossas casas, certo? Alguém tem dúvida nessa parte aqui que a tia explicou? Não. Não? Mas eu Pode tenho uma pergunta. Rapidinho, porque eu fui para a casa da minha avó. Certo, Porque Miguel. minha mãe viajou, aí meu bolo não estava no estojo, eu tive que pegar. Certo. Então, vamos passar para a próxima, né? Em nossas casas, né, temos o banheiro, onde se encontra o chuveiro, a pia e a bacia sanitária, não é verdade? Então, deixa eu arrumar aqui essa parte. Espera um O pouquinho. que é bacia sanitária? Bacia sanitária é o vaso sanitário, Miguel. Deixa eu colocar aqui um agudo na água. Então, em nossas casas temos o banheiro, onde se encontra o chuveiro, a pia e a bacia sanitária. Quando usamos esses equipamentos, a água servida, né, segue por um meio de caos até a caixa de dispersão, que fica na rua e encontra-se com a água servida em outras casas. Segue para uma lagoa de tratamento e, posteriormente, é lançada no rio, certo? Então, a água que a gente usa quando toma banho, quando dá descarga, né? Que usamos no vaso sanitário, na pia, para onde é que elas vão, né? Está aqui. Tia, posso dizer uma coisa? Espera só um minuto, Miguel. Lembrem do acordo, minha tia falou para vocês não, quando estiver explicando, deixar a tia explicar primeiro, certo? Então, quando usamos esses equipamentos, né? O que acontece? Essa água, ela vai para uma caixa chamada caixa de expensão, que fica na rua, lá na rua, né? E o que acontece? Ela mistura com água de outras casas, certo? E segue para uma lagoa de tratamento. E depois ela é lançada no rio. Estão entendendo? O que é lagoa de tratamento, tia? Lagoa de tratamento é um lugar, né, que vai ser tratado essa água. Pronto. Então, vou voltar mais uma vez para quem chegou atrasado. Vou explicar novamente, certo? A gente Então, vamos já lá. estudou esse assunto, já pode Página praticar. 98. Eu peço silêncio, certo? Tá? Prestem atenção. Então, vamos lá. Como nós sabemos, todos vocês sabem, não é? Que a água, ela é essencial para a nossa vida. Tanto para a vida do ser humano, como a vida dos animais e também das plantas, certo?
E então, o nome da distribuição de água se chama rede geral, certo? E nos espaços urbanos, né, como existe muita gente, né, a água não dá para todo mundo. E isso provoca o problema de quê? De racionamento de água, certo? Além disso, existem os problemas das enchentes e alagamentos, que também são muito comuns, né, acontecer, certo? Nos espaços rurais, certo? Há pouco... Gente, ó, espera um pouquinho, deixa eu te explicar o assunto, certo? Nos espaços rurais, há poucas redes, né? Rede geral, né? O que dificulta a chegada de água às moradias das pessoas. Não é igual, tá? À zona urbana, certo? Sabemos que a zona urbana e a zona rural, a distribuição de água é diferente, certo? Por quê? Porque existe mais rede, né, geral na zona urbana, como vocês estão vendo aqui no gráfico, tá? Do que na zona rural, certo? Aqui onde tem a parte azul, aqui é outra forma da água chegar à população. Já na zona rural, outra forma da água chegar, estão vendo aqui, que é maior. Por quê? Porque as redes gerais, quer dizer, a rede geral que existe na zona rural é menor que na zona urbana. Aqui, né, aqui está falando sobre como a água chega, né, às nossas casas, certo? Então, como é que ela chega? Né? O ser humano, como todo ser vivo, necessita de água para viver, como já falei, não é verdade? Então, a água que bebemos deve ser tratada de forma a retirar as impurezas. E de que forma ela é tratada? Através da rede geral, certo? Estamos vendo aqui, ó, a estação de tratamento, tá? Então, a água, ela é tratada para quê? Para tirar as impurezas e matar os micro-organismos, para chegar bem limpinha às nossas casas. Também, né, precisamos de quê? De água potável. O que quer dizer água potável? Água limpa, água apropriada para o nosso consumo, para nós beber, certo? Então, como eu mostrei aqui, um copo com água, essa água aqui está limpa, certo? Ela não tem cor, ela também não tem cheiro e também ela não tem gosto, certo? Então, a água que não tem cor, ela é chamada de incolor, tá? A água que não tem cheiro, ela é chamada de inodora. E a água que não tem gosto, ela é chamada de insípida, certo? Vocês só devem tomar água quando ela tiver essas características, certo? Sem cor, sem cheiro, tá? E sem gosto. Água potável pronta para o consumo humano. Então, vamos para a rede de tratamento, tá? Como é que acontece o tratamento da água? Como eu expliquei aqui, né? Tem aqui uma represa, certo? E daqui o que é que acontece? A água é retirada através de canos, certo? E vai para onde? Para onde? Para um tanque, tá? Tanque, deixa eu tirar aqui essa imagem da frente. Vai para um tanque. Tanque de floculação, tá? Depois, né, de colocado todas as substâncias dentro desse tanque, sulfato de alumínio, cal e cloro, são essas substâncias, né, para matar os micro-organismos. Depois é passada para um outro tanque, certo? E, em seguida, passa-se para um tanque de decantação, onde as partes sujas, né, elas descem até o fundo do tanque, tá? E ele passa para o próximo tanque para que a água seja filtrada, certo? Onde será colocado carvão ativado, areia e cascalho, que são objetos que vai ajudar a filtrar a água e deixá-la pura. Vai até esse outro tanque e é colocado o cloro e o flúor, tá? Em seguida, passa para um reservatório, que é levado até a adutora. Estão vendo aqui uma caixa grande, ó. Quando ela chega nessa caixa, ela é distribuída para a nossa residência, certo? Distribuída para toda a cidade. Tia, você está travada. Eu? Estou não. Destravou. Eu estou parada. Tá não. Bom, Tá não. Vamos Não, lá tá não. Vamos lá para a atividade. Não. Primeira questão.
Peraí, tia. É que página atividade? Atividade. Já achei. 101, né, tia? Eu sei o que é rede geral. 10, página Vamos lá. 10. Página Eu posso 10. responder a primeira? Página 100. Espera um pouquinho, viu, Sara? Deixa eu Ô, só colocar tia. aqui. Não. Eu já fiz a página 100. Então, A tudo gente bem. já fez. O que é Ele rede não. geral? Alguém sabe? Eu. Sara Vitória, pode falar. Eu também achei. fiz a página 100. Oi, Ô, tia. espera um pouquinho. Eu também fiz a página 100. Você fez até que página, Raika? Só até a 100. A 100. Todos fizeram a 100. Já fez a 100. Fiz assim. Pronto. Ela voltava no da 100. Então, espera um pouquinho. Então, o Júnior não fez. João, você fez a página 100, João? Não. Não, então vamos lá para a página 100. O que é rede geral? Rede geral é... Sistema de Peraí. distribuição de água. Isso mesmo, Júnior. É Ô, Júnior, você já fez a página 100? sistema Sim. de distribuição. Não, eu sei porque você fez igual a mim. Certo. Vamos lá. Segunda questão. Como é que a água chega à sua residência? Posso E falar aí, essa? Júnior, como que a água chega à sua residência, Júnior? Ô, tia, eu posso dizer essa? Espera um pouquinho. Júnior, como a água chega à sua residência? Sim, porque a água deve ser tratada, porque as impurezas devem ser retiradas e os micro-organismos devem ser mortos. Mas a pergunta é como é que ela chega até a sua casa, Júnior? Vamos ouvir o Miguel. Pode falar, Miguel. Como é que a água chega à sua casa? A água é levada até as estações de tubos. Depois disso, ela é conduzida para outras tubulações que ligam as caixas da água e reservatórios que abastecem a cidade. A sua resposta está correta, Miguel. Alguém mais fez? Raika, você fez? Vamos lá. Vamos ouvir o Miguel novamente. Fala aí, Miguel, devagar. A água é Espera um levada. pouquinho. A água. Eita, Jesus. A água. Pode falar, Miguel. É levada. Como é? É levada Elevada. Continue. até as estações. Até a estação. As estações. Estação de tratamento, não é isso? Tia, não é estação de tratamentos. No dia você fez de outro jeito. E foi. E eu coloquei. Foi. Você colocou a água é levada até as estações de tubos. Então, tudo bem. Nós vamos colocar tratamento, estações Tia, você só botou. de tratamento. O que mais, Miguel? Depois disso, ela é conduzida Depois disso, ela é conduzida para outras tubulações tubulações. O que mais? que ligam as caixas de água Liga a caixa de água. e reservatórios que Pode continuar. abastecem a cidade. Ô, tio, meu socorro de até tubulações. Não tem um espaçozinho Eu aí sei, embaixo, eu disse. não, para você fazer. Não, senão vai ficar em cima do 6. Não dá.
É porque, como eu falei, o livro ele deixa pouquíssimo espaço para a resposta. Deveriam fazer com mais espaço. Ô, tia, quando é coisa pequena, ele faz uma linha gigante. Certo. Terminei. Terminou? Todos terminaram? Não. Não? Ô, tia, Não, tia. essa aqui, a água ainda é a primeira, só que é a letra B. É letra B, isso aqui, é verdade. Oi. É a letra B, né? É. E a letra A, A letra B. B, e agora é a letra C. Porque eu tava fazendo na D, aí quando eu olhei, eita, na segunda, já ia apagando tudo. Pronto. Tia, Oi, a Sara Vitória. pode falar, Sarinha? Tia, eu já terminei tudo da letra B. Pronto. Então, vamos para a letra C. Existe dificuldade em conseguir água em sua cidade? Eu ainda tô na letra B. Qual? É. Eu botei não. Então, vamos colocar não, né? Não. Não tem nenhuma. A gente não mora na zona rural, Porque na aí zona- não tem nenhuma Isso. dificuldade de conseguir água. Eu moro na zona rural e não tem nenhuma dificuldade. Mas depende do lugar também, Ellen. É porque na zona rural só recebe 18% de água e na zona urbana recebe 90%. É verdade. Muito bem, Miguel. Muito bem. Então, na letra D, você acha que todas as pessoas têm acesso à rede de água? Não. Não? Não. Tia, eu posso dizer como você botou no dia? Certo. Foi. Não. Muita gente não tem casa e também não tem condição. E porque tem muita gente no Tia mundo. nunca fez Oi. essa coisa, essa atividade, Miguel. Miguel, essa atividade eu estou Fez sim. fazendo agora. Fez Eu, não. o Júnior e a Raika já fizemos. Pronto. Vocês que Pera- não fizeram. Espera um pouquinho, Miguel. Vamos continuar. Não. E o resto da turma? A tia não se lembra de fazer Gente, nada olha, disso. escute. Vamos continuar a atividade em silêncio, tá? Respondendo direitinho. Vou colocar, pode deixar da forma que você colocou, Miguel, mas eu vou resumir um pouquinho, tá? Não. Até porque, vamos colocar até porque. Até mesmo pela leitura do gráfico, né? Porque se a gente for ver bem o gráfico, a gente vai ver que na zona rural existe muita dificuldade para as pessoas, né, em relação à água. Na verdade, você colocou isso. O Júnior que tinha dito essa resposta, e eu e algumas pessoas que eu não lembro quem era, votaram. Tia, é bem estranho esses livros. Quando a coisa é pequena, tem um monte de linha. Quando a coisa é grande, tem pouca. É verdade, você tem razão. Ô, Ellen, você já fez a página 100? Miguel, Não, Não está na página agora. Como é que só 3 pessoas Gente, fizeram uma página 100? Miguel, vamos continuar na atividade? Tá. Tia, Oi. hoje vai ter 3 aulas, porque ontem não teve aula, né? Sim, mas aí a tia foi por conta da internet, né? Hoje as aulas serão normais. Não mais? Mas já que olha da Tia, primeira não aula. mais como assim? 3 aulas? Sim, normal. Não era sempre 2 aulas? Não, normal, como todo dia. Ah, 3h20, né? Não, 4. Pronto, gente, vamos passar para a próxima. Não, João, vai ter 3 aulas, 3 livros. Matemática, geografia e Sarinha. ciências. Sara, tá certo, vamos continuar. É pra ter Ô, tia, a aula de... Nunca me prometeu não fazer bagulho. Isso, verdade, Júnior. Muito bem. Segunda questão, por que a água que bebemos deve ser tratada? E aí, quem Eu posso sabe? dizer essa aqui, ó. para não causar doenças.
A água deve ser tratada porque as impurezas devem ser retiradas e os micro-organismos devem ser mortos. Essa é a resposta. Então, vamos lá. Naquela hora o Júnior falou essa resposta. Eu botei a mesma coisa. Certo. Tia, posso botar uma resposta? Eu já Tem fiz que essa colocar da forma atividade. certa. Tia, posso botar uma resposta diferente? Espera um pouquinho. Espera um pouco aí você fala já. Porque Sim, a água só deve ser tem tratada 2 dias porque pra fazer. as impurezas devem ser retiradas. Deixa eu ver aqui a palavra retiradas. Aqui, Tia, Oi? hoje eu vou para um aniversário. E que coisa boa. Tia, e amanhã eu vou também para um. Ô tia, amanhã eu vou pra praia. Que é com aniversário Gente, tudo também. bem, vamos continuar na aula, né? Tia, posso falar minha Vamos ser resposta? retiradas. Pode Primeiro falar, aula. João. A Depois resposta é assim. fala. A água tem que ser tratada para nós não pegar doenças. Certo, mas a resposta, Tia. né? Ela deve ser tratada para que seja o quê? Para que sejam retiradas os micro-organismos. Pode falar, Ellen. Eu coloquei outra resposta. Gente, bora passar para a próxima. Já fizeram a segunda? Tia, Eu já fiz. Não, tia. Então, faça a tia, ainda segunda. não terminei. Ô, tia, ainda não Podem terminei. falar, gente. Fala um de cada vez. Outra resposta. Tá me ouvindo? Espera um pouquinho. Ellen, qual foi sua resposta? Eu coloquei assim. Porque Ainda não terminei. a água deve ser tratada. Porque não podemos pegar doenças. Certo, mas o quê? Mas ela deve ser tratada para que as impurezas, né, os micro-organismos, devam ser retirados, certo? Nicolas, você já fez a página 100? Pronto, Miguel, deixa a página 100, né? Para quem não fez, faz de novo. Vamos lá. Terceira questão. Tia, ainda não terminei. Tô quase Terminou, terminando. Raica? Ô, tia, eu apaguei tudo. A Lara. Tia. A Lara, parece. É rapidinho. Bom, a resposta está aí. Gente, vamos... Tia, Oi. terminei. Certo. Quem é? A Raica? A Sara. A Sara. Muito bem, Sara. Ô, tia, eu ainda não respondi nada. É o que, Nicolas? Eu ainda não respondi nada. Essa página agora, Nicolas, a tia manda para você, porque não vai dar tempo. Falta poucos minutos, certo? Não, eu já Não. fiz a assim, eu tô dizendo que eu não respondi nenhuma questão. Certo. Vamos para a página 101 agora. Tá? Tia, terminei. Pronto. Página 101. Terceira questão. Mas vai ficar aqui. Também terminei. Que nome recebe a água própria para beber? Quem sabe? Água potável. Água Fantástico. potável. Pronto. A educação, porque de 2009 a 2019, o número de novos alunos superiores à distância aumentou mais de 300%. Tia, na quarta questão, eu botei uma resposta que eu não sei. Para mais Quarta questão. Pronto. Vou passar para a próxima. Certo? Ô, Ellen, depois você vê no vídeo, Ellen, porque senão a aula vai ficar e a gente não vai Eu terminar. tô fazendo a segunda, calma, falta bem pouquinho. Falta bem pouquinho. Eu terminei. Eu Muito terminei. bem, parabéns. Vamos, gente, rapidinho. Pronto, tia, terminei. Terminou. Sara Coelho. Vamos esperar um pouquinho, Sara. Gente, na quarta questão. Há estação de tratamento de água e esgoto em seu município? Sim. Vamos colocar sim. Sarinha terminou. Sara Coelho. Tia, Certo. foi Sara essa a Coelho. resposta que eu disse que eu botei sem saber. Sara Coelho terminou. Espera aí, Ellen. Deixa eu ver aqui com a Sarinha. nosso Pelé, Pelé ficou famoso. Tia, Diga. Eu tô terminando, tia. Falta só mais um pouquinho. Certo. Tia, não tá fazendo muito calor hoje? Tá demais. Tá 31 graus. Parece que tá 42.
Pois é. Pronto. Sim. A quarta questão, a resposta é sim. É? Quarta. Sim. Coloquem aí sim na quarta. Ô, tia, mas se eu pegue meu Pronto. Vamos. Sarinha, posso passar para a Posso ir quarta? no banheiro? Pode. tia, mas todo mundo tem que colocar isso? Sim. Mas Então, vamos fazer silêncio para a Sara terminar a atividade. Tia, eu não sei por que tem que fazer silêncio na aula. Porque eu preciso fazer silêncio, porque a pessoa precisa se concentrar, Ju. Se ficar todo mundo conversando, não tem como se concentrar. E também é porque se o professor ficar explicando algum assunto bem importante para a prova, Isso. Pronto, Sara. atrapalha. E também quando a pessoa está estudando, atrapalha também. Pronto, Sara. Pode ir. Eu olho no vídeo. Qual é a resposta? Você me pergunta, depois eu lhe mando, Sarinha. Quinta questão. A água consumida em sua casa vem de onde? ainda estou na quarta. Da central de tratamento. Pronto. Eu nem vi o que é terminei. quarta. Gente, vocês precisam ser mais rápidos. Senão, ó, já é a segunda aula com o mesmo assunto. Ô, tia, vem da central de tratamento, né? Foi a água Ô, consumida tia, em não sua é não do casa reservatório? vem da estação de tratamento, depois ela passa por um grande processo. Eu vou colocar aqui. Ô, Certo? tia, eu já vi um vídeo que como fazer a água ficar limpa. Bem legal. Pronto, vamos colocar assim. A água que abastece a nossa casa chega até nossas torneiras, vem de reservatório de água doce, superfície ou subterrâneo, né? Superficiais ou subterrâneos, chamado de mananciais. Qual foi a forma que você colocou, João? Que ela vem de tratamento. Das estações de tratamento. Muito bem, também está certo. Ô, Deixa eu resumir aqui. Pode falar, Ellen. eu coloquei. Elas vêm da estação de tratamento até nossas casas. Pode ser também. Vou tirar essa água doce aqui, para resumir. Pronto. Ô tia, como não ia dar para eu botar o que você fez, eu botei elas vêm da estação de tratamento. Vamos Ô, colocar. Ô, tia, Diga, Ellen. Toma água gelada, tem que botar gelo. como é que eu posso dizer? Na próxima aula, não vai ter um intervalo. Sim. Depois do intervalo, eu acho que eu não vou poder ver a aula. Ô, Miguel, repete o que você disse para mim, por favor. Então, a água vem até nossas torneiras. Da estação de tratamento. Miguel, espera um pouquinho. A água vem até nossas torneiras, ela vem de reservatório de água chamados mananciais. Elas vêm, né, da estação de tratamento. Pronto. Deixa eu ver se eu resumo. Tia, Oi. eu não vou poder vir porque no Tudo bem, intervalo eu vou Ellen. me arrumar Certo, para mim poder ir para casa da minha avó. certo. Vou me arrumar, tomar banho para mim poder ir para lá, porque meu pai vai vir me buscar. Porque ele tá Ok. lá arrumando o som Tá dele. certo. Quando terminarem, avise, certo?